Palavras de Ramati 09. Fisiologia da alma, a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta. Mas Allan Kardec registra no O Livro dos Espíritos, em seguida à pergunta 723, a seguinte resposta do Espírito comunicante: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. E o Espírito completa essa resposta, conceituando que o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Que dizeis, agora, a esse respeito? Ramatiz responde: o conceito ao pé da letra, de que a carne alimenta a carne, está desmentido pelo fato de que o boi, o camelo, o cavalo e o elefante, como espécies vigorosas e duradouras, são avessos à carne, e não se ressentem da falta das famosas proteínas provindas das vísceras animais. Quanto ao de que o homem perece quando não se alimenta de carne, Deus mostra a fragilidade da afirmação, obrigando, por vezes, um ulceroso, à beira do túmulo, a viver ainda alguns lustros sem ingerir carne. Se o enfermo sobrevive evitando a carne, por que há de perecer quem é são? Quanto à afirmativa de que o homem deve alimentar-se conforme reclame a sua organização, não há dúvida alguma, pois enquanto a organização bestial de um Nero pedia fartura de carne fumegante, Jesus se contentava com um bolo de mel e um pouco de caldo de cereja. Assim como não haveria nenhum proveito espiritual para Nero, se ele deixasse de comer carne, de modo algum Gandhi careceria mais do que um copo de leite de cabra para sua alimentação. Na pergunta 724, do O Livro dos Espíritos, Kardec consultou o mesmo Espírito sobre se será meritório abster-se o homem da alimentação animal, ou de outra qualquer, por expiação, ao que o mentor espiritual respondeu: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, evidenciando, portanto, aos espíritas que há mérito em se deixar de comer carne, pois isto resulta em benefício do animal, que é um irmão menor. Este pode, assim, continuar a sua evolução, estabelecida por Deus, livre da crueldade dos matadouros, charqueadas e matanças domésticas. A alimentação vegetariana fica, pois, definitivamente endossada pela doutrina espírita, porque da privação da carne, por parte do homem, este se enobrece e o animal se beneficia. No capítulo 6º do O Livro dos Espíritos, da Lei da Destruição, elimina-se qualquer dúvida a esse respeito, quando Allan Kardec indaga sobre se entre os homens existirá sempre a necessidade da destruição, e o Espírito responde que essa necessidade se enfraquece à medida que o Espírito sobrepuja a matéria, e que o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ora, se o horror à destruição cresce tanto quanto o desenvolvimento intelectual e moral do homem, subentende-se, logicamente, que aqueles que ainda não manifestam horror à destruição também não se desenvolveram moral e intelectualmente, são retardatários no progresso espiritual, pois como destruição pode ser também considerada a que é produzida pelo desejo de comer carne, e que demonstra a acentuada predominância da natureza animal sobre a espiritual. No final da resposta à pergunta 734, o Espírito, embora afirme que o direito de destruição se acha regulado pela necessidade que o homem tem de prover o seu sustento e segurança, faz a ressalva de que o abuso jamais constitui direito. Este conceito final tem relação mais direta com os espíritas e espiritualistas em geral, pois constitui realmente um abuso perante o sentido mais puro da vida, o fato de que, ante a prodigalidade de frutas, legumes e hortaliças, os homens, já cientes de tal conceito, ainda temem em devorar os despojos dos seus servidores inocentes. E os espíritas que houverem compulsado as obras sensatas e progressivas de Allan Kardec tornar-se muitíssimo onerados perante a justiça sideral quando, após terem recebido ensinamentos que pedem frugalidade, equilíbrio, piedade e pureza, contradizem o esforço de se libertarem da matéria prosseguindo no banquete mórbido de vísceras assadas ou cozidas epicuristicamente para o necrotério do estômago. O inteligente codificador da doutrina espírita, como que pressentindo, com um século de antecedência, a ignomíria da destruição dos animais e das aves, inclui na sua obra citada a resposta N grau 735, que é um libelo contra a caça. A caça é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede aos limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Matar o animal ou a ave indefesa, que precisa do carinho e da proteção humana, constitui, realmente, grave dano de ordem espiritual. Tendo Kardec perguntado ao seu mentor se pode ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição, foi-lhe respondido o seguinte: a crueldade é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes, a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ratificamos, pois, as nossas considerações anteriores, de que a alimentação carnívora, que é responsável pela matança cruel nos matadouros e charqueadas ou açougues, é produto de uma natureza humana impiedosa e má, como afirmou o mentor de Kardec ao se referir à destruição acompanhada de crueldade. Obrigado, amigos e amigas caminhantes do multiverso infinito. O caminho
caminhante agradece e pede que nos ajude a chegar mais longe se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, clicando no sininho e tenham para sempre um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, paz e sabedoria. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. O Caminhante do Multiverso agradece a sua participação. Você é muito importante para nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, muita paz e muita alegria.